Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo aí todos os irmãos que fazem parte aí do nosso grupo, né? Nós estamos aqui para dar início ao nosso estudo bíblico, né? E eu quero ler aqui um versículo da Bíblia, muito conhecido de todos nós, que se encontra no livro de Salmos, livro dos Salmos, o capítulo 119 e o versículo 105, que diz-nos assim a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Lido esse versículo, eu quero aqui iniciar minha fala, dizendo para os irmãos que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, contribuindo de alguma forma, né, com o crescimento espiritual, embora o assunto que nós vamos tratar aqui, ele já seja muito conhecido dos irmãos, mas não custa nada a gente repisar, né? Até para a gente ficar mais fortalecido naquilo que já sabemos. E para aqueles irmãos que são novos convertidos, eu tenho certeza que irá contribuir de uma forma, né, positiva. Eu também quero ler aqui, depois de ler esse versículo da Bíblia, um trecho que vem bem no início dos Novos Testamentos, e publicado pela os Gideões Internacionais, né? Bem no início, tem uns textos aqui sobre a Bíblia Sagrada que eu acho muito interessante, eu queria compartilhar com os irmãos, que diz assim: a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. Nós observamos que aqui nesse parágrafo, né, nós temos um resumo, né, das muitas coisas, né, que a Bíblia pode provocar, né, dos efeitos da palavra de Deus. Então nós estaremos aqui abordando nessa primeira parte desse estudo sobre a bibliologia, né? Nós escolhemos este tema porque a Bíblia ela é a base de tudo em nossas vidas, né? Então, todos os demais estudos, eles passam pela bibliologia. Quando se estuda a teologia sistemática, é a primeira disciplina que a gente precisa estar bem inteirado, né? Então, com relação à bibliologia, nós estaremos abordando 3 assuntos, porque o estudo é muito vasto, né? Mas nós estaremos abordando 3, que primeiro nós estaremos aqui vendo sobre a origem da Bíblia e sua classificação, depois o cânon sagrado, né, e a revelação bíblica, e depois inspiração e inerrância bíblica. Esses 2 últimos aqui, no caso cânon sagrado e revelação, inspiração e inerrância bíblica, vai estar sobre os nossos 2 professores que estarão também colaborando conosco aqui nesses estudos, né? Que é o presbítero irmão Júnior Oliveira e o presbítero Jaziel Júnior, que são 2 irmãos aí muito estudiosos, muito dedicados no ensino da palavra de Deus, né? Então, para início, a gente precisa entender, meus irmãos, né, com relação ao estudo da bibliologia, por que é importante estudar a bibliologia, né? Por que é importante? Primeiro, nós sabemos que desde as origens, né, desde os tempos antigos, os irmãos são sabedores que Satanás sempre tentou distorcer as palavras de Deus. Os irmãos sabem que logo ali no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, logo no capítulo 3, por ocasião da queda do homem, a gente vê ali o maligno distorcendo a palavra de Deus, né? E ele teve êxito ali naquele momento. Depois a gente vai ver no decorrer da história os falsos profetas, né, ali confrontando os profetas de Deus com suas mentiras. A gente vê isso ali
quando Deus vai tirar o povo do Egito, quando Moisés, que era o profeta de Deus, né, fez ali os milagres. A gente vê que os magos, né, os feiticeiros lá do Egito, eles também faziam algum tipo de prodígio falso, com o intuito de confundir a mente do faraó, né, para que o povo não fosse, para que ele não aceitasse, na verdade, libertar o povo. E assim, ao longo da história bíblica, a gente vai ver nos profetas que sempre teve os profetas falsos. Quando chega no Novo Testamento, a gente vai ver também o maligno, também agora lá na tentação no deserto, ele distorcendo a palavra de Deus para tentar induzir Jesus a sair fora do plano de Deus. E Paulo vai falar, né, que nos últimos tempos iria surgir muitos falsos profetas, que inclusive também é um dos sinais da vinda de Jesus, né? Está muito bem claro lá no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é um dos sinais da vinda de Jesus, seria a proliferação, o aumento generalizado dos falsos profetas. E nos dias de hoje, irmão, que nós estamos vivendo, a gente tem visto aí abertamente nas redes sociais muitos ditos pastores dizendo que a Bíblia a Bíblia é arcaica, né? A Bíblia é ultrapassada e que ela precisa ser remodelada. Entretanto, nós entendemos que a palavra de Deus ela é verdadeira. Então, ditas estas falas, né, eu preciso passar para os irmãos sobre a origem da Bíblia, né? A origem da Bíblia. Deixa eu anotar aqui, a origem da Bíblia. Como se deu a origem da Bíblia e por quem? Então, eu preciso ler aqui alguns versículos para dar base à nossa fala. Quando lemos aqui no 2 Pedro, que aqui nós temos a origem divina e também humana. A gente vai ver em 2 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo de número 20 e o 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, baseado neste versículo aqui, né, nós podemos concluir com muita segurança que a origem da Bíblia, primeiramente, ela é divina, ela é de Deus, porque foi o Espírito Santo, né, quem teve a iniciativa. Quando eu digo Espírito Santo, tanto faz eu dizer que seja ele, como Jesus ou o Pai, porque a essência é uma só, e a gente vê as três pessoas da Trindade atuando não só no Novo, como em todo o Antigo Testamento. Então nós temos a ação de Deus na vida dos homens, né? Agindo, inspirando eles para que eles deixassem registrados ali aquele conteúdo. Por isso que a palavra de Deus ela é tida como sagrada, né? Ela é inspirada, ela é inerrante, ela é verdadeira. Por isso, porque foi Deus. Deus é a causa da Bíblia, Deus é a origem da Bíblia, né? Outro versículo da Bíblia que eu quero também ler para dar base a esta afirmativa é 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Observe que ele diz toda a Escritura. Por que ele diz toda a Escritura? Porque Deus é perfeito, ele já sabia, né, que iria surgir pessoas que iriam lutar contra a veracidade da palavra de Deus. E pessoas que dizem que a Bíblia ela não é a palavra, ela apenas contém a palavra de Deus. Existem algumas porções dentro do livro que foram falas ou que tinha ali a mensagem de Deus. Pelo contrário, meus irmãos, a Bíblia, desde o primeiro versículo lá em Gênesis ao último versículo no livro do Apocalipse, toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Ok? Então, meus irmãos, ditas essas palavras, para ficar bem claro que a palavra de Deus, ela tem origem no próprio Deus. É claro que Deus, ele usou homens, como diz aqui o apóstolo Pedro,
foram homens, mas homens santos, homens escolhidos por Deus, né? Homens selecionados por Deus para serem canais de transmissão dessas verdades celestiais. Então, ditas essas palavras, nós queremos agora passar para os irmãos, né, sobre o termo Bíblia. Nós estamos estudando bibliologia, né? Bibliologia. Então, o termo bibliologia, né, como os irmãos já sabem, é o estudo da Bíblia. Então, antes de ter esse termo Bíblia, porque essa palavra você não encontra ela dentro da própria Bíblia, né, se referindo ao conjunto de livros, toda a Bíblia, né, dos 66 livros. Isso é um termo que foi posterior, né? Antes de ser conhecida como Bíblia, a palavra de Deus ela era conhecida por outros termos, né? Se os irmãos, eu vou citar aqui essas palavras, como a Bíblia era conhecida, né, e os seus versículos. Depois os irmãos podem voltar ao vídeo para depois, né, conferir, tá certo? Por exemplo, Mateus capítulo 21 e o versículo 42, lá a Bíblia antigamente era conhecida como Escrituras. Então, se você, irmão que costuma pregar, receber a oportunidade, né, você pode perfeitamente dizer, irmão, vamos aqui ler as Escrituras Sagradas. Perfeito. Mateus 21 e 42. Livro do Senhor, você vai encontrar Isaías 34 e o versículo 16. Palavra de Deus, Marcos 7 e o versículo 13. Oráculos de Deus, você vai encontrar em Romanos 3 e 2. Você também vai encontrar no Salmo 119, que só neste Salmo você vai encontrar 6 designações da palavra, que antigamente, como a Bíblia era conhecida. Ela era conhecida como lei, Salmo 119, versículo 18. Mandamentos, testemunhos, estatutos, juízos e preceitos. Então, antes de ter esse termo Bíblia, antigamente, a palavra ela era conhecida por essas designações. Qualquer uma dessas que era usado naquela época, todo mundo estava familiarizado, todo mundo entendia. Vamos ler aqui um oráculo do Senhor. Então, todo mundo sabia que eram as Sagradas Escrituras. Vamos ler aqui os juízos de Deus, os estatutos do Senhor. Então, nós temos essas expressões aí, que como a Bíblia era conhecida antigamente, né? E a Bíblia, o termo Bíblia, né, ele passou a ser vinculado no mundo cristão, né, após o João Crisóstomo, né? Foi ele quem colocou esse nome para representar todo o conjunto de livros, né, que na verdade a Bíblia Sagrada que nós temos, ela é uma biblioteca, uma mini biblioteca, né? Daí o nome Bíblia, né, que significa um conjunto de livros ou biblioteca. Já aqui no Ocidente, esse termo Bíblia ele veio através de Jerônimo, né? Jerônimo, quando traduziu a Bíblia, ele colocou esse termo, né, Bíblia, também para nós aqui do Ocidente. Então, meus queridos e amados irmãos, para a gente finalizar esse primeiro vídeo aqui, eu quero agora falar para os irmãos sobre a classificação, né, a classificação dos livros no Antigo Testamento. A classificação dos livros no Antigo Testamento. Então, de acordo com essa revista que é uma das melhores que eu tenho, né, comentada pelo pastor Ezequias Soares, nós temos aqui uma visão panorâmica do Antigo Testamento, uma revista tremenda, né? Aqui na sua lição, logo na primeira lição, na página 7, ele vai falar aqui sobre a classificação do Antigo Testamento. Em um outro vídeo eu estarei mostrando a classificação dos livros do Novo Testamento. Por que é importante a gente ver essa classificação, essas divisórias dos livros da Bíblia? Para facilitar, né, a gente compreender a história bíblica, né, e também para facilitar a gente encontrar. Né? Às vezes eu até brinco quando vou ministrar em algum lugar,
Eu vou ler alguma parte aqui e eu digo para os irmãos, socorra aí o nosso irmão, pode ser que ele esteja procurando um livro lá no começo da Bíblia ou lá no final. Por quê? Porque nós temos muitos irmãos que têm dificuldade de identificar, né, algum livro, né, algum livro. E essa classificação, ela facilita, né, ela facilita. Então, eu quero dar uma sugestão para os irmãos. Toda a Bíblia, você quer encontrar qualquer livro da Bíblia, nós temos 66, né? A nossa Bíblia protestante, né? Ela tem 66 livros, diferente da Bíblia católica, que tem mais de 70. Então, toda a Bíblia, né? Seja ela comum, seja ela Bíblia de estudo, ela traz no início dela o índice. Se você tem dificuldade de achar qualquer livro da Bíblia, você vai lá para o início dela, procura o índice. Está aqui o índice. No índice, você tem a relação de todos os livros e bem no final você tem, né, aqui a página. Exemplo. Eu quero encontrar o livro de Ageu. Eu venho aqui para o índice, bem no começo da Bíblia. É o índice geral de todos os livros. Ageu. Eu tenho dificuldade de achar o livro de Ageu. Fica no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Onde é que fica o livro de Ageu? A gente vem no índice, lá no comecinho da Bíblia. Você vem para o índice, aí você vai procurar o nome desse profeta. Aí quando você o encontrar, está aqui o Ageu, você vai verificar página, aqui, a parte superior página. Aí está aqui o Ageu, página 938. Vamos lá, 938. Olha só como é fácil. 938. 938 está aqui o livro do profeta Ageu, página 938. Ok? Isso aqui é uma forma muito simples, irmãos, bem prática, para algum irmão ou irmã que tenha dificuldade de encontrar algum livro da Bíblia. A outra forma é através dessa classificação. Por exemplo, a nossa Bíblia ela está dividida em lei, livros históricos, livros poéticos, né? Livros poéticos, deixa eu ver aqui. Lei, livros históricos, poéticos e proféticos. São 4 divisões da nossa Bíblia, que é diferente da Bíblia judaica, que se o nosso Antigo Testamento tem 39 livros, a Bíblia judaica tem apenas 24. Porque alguns livros, né, nós, por exemplo, os profetas, que são 12 profetas menores, para eles lá é um livro só. É um livro só. Então, mas vamos aqui para a nossa Bíblia. A primeira divisória da Bíblia, a primeira classificação é a lei. A lei, ela é conhecida também como o nosso Pentateuco ou a Torá. Os judeus a chamam de Torá, né? Ou Lei de Moisés. Então, o Pentateuco é chamado de lei ou Torá. Por que Pentateuco? Porque é a reunião de 5 livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quais são estes 5 primeiros livros da Bíblia? Vamos lá. É o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Pentateuco, a expressão penta significa 5. Teucos, livros, né? Então são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, se você conseguir decorar, aprender estes 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, 5 primeiros livros da Bíblia é a primeira classificação. Se você conseguir decorar isso aqui, quando for numa próxima vez que alguém for ler
algum livro desse aqui, você já vai saber que está lá no começo. Vamos ler no livro de Levítico, você já sabe que está lá no Pentateuco, então você já abre sua Bíblia lá no início da Bíblia. Já abre o seu exemplar das Sagradas Escrituras lá no início da Bíblia, ok? Então essa aqui é a primeira classificação da Bíblia, certo? Deixa eu apagar aqui. Muito bem. A segunda divisão da Bíblia são os livros históricos. São os livros históricos. Esses livros históricos, eles vão, claro, narrar a trajetória do povo de Israel já na terra que eles tomaram posse, a terra prometida lá a Abraão, Isaac e Jacó, a terra queimando leite e mel. Então, por isso que são chamados livros históricos, porque eles já começam a narrar, né, o povo dentro da sua terra. E é claro, ele começa com o primeiro livro, o livro de Josué. Eu vou anotar o nome de todos eles aqui. Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas, aí você tem Esdras, Neemias, Esther e tem a Ruth, né? Pois pronto. São 12 livros históricos. Ele começa com Josué, depois Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Ruth. Né? A Ruth aqui está por último, mas ele está logo ali depois de Juízes, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? São 10. Cadê os outros aqui? Samuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. São 12 os livros históricos. Né? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Ok? Esses aí são os livros históricos. Certo? Então, depois, nós temos a terceira classificação, que são os livros, né? Deixa eu ver aqui, os livros poéticos. Os livros poéticos. Deixa eu apagar aqui também. Vamos lá. Os livros poéticos são 5. Né? Eu acredito que você já deva saber. Nós temos o primeiro dele aí, que é Jó, depois Salmos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, Cantares, né? Cantares, Salomão. Só uma sugestão para os irmãos, veja, os livros poéticos, eles estão bem no meio da Bíblia. Bem no meio da Bíblia. Se você abrir a Bíblia bem no meio, né, você vai abrir a Bíblia bem no meio, mais para o lado esquerdo, você vai encontrar os livros, né, os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né, Cantares de Salomão e o livro de Jó. Então, essa aqui é a terceira, deixa eu ver, 1, 2, 3, terceira divisão. Nós temos os livros poéticos. O primeiro dele é o livro de Jó, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses aí são
os livros, a terceira divisão. Primeiro nós vimos aqui a primeira divisão, que é o livro, o Pentateuco, Lei ou a Torá, que são compostos de 5 livros. Depois nós temos os 12 livros históricos, né, que começa com Josué, vai até Esther. E agora nós vimos aqui os 5 livros, os livros poéticos, que são Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Agora nós vamos ver os livros proféticos, né? Os livros proféticos. Estes estão subdivididos em profetas maiores e profetas menores. Veja, irmãos, isso aqui é muito importante. Se você observar a sequência, né? Primeiro, Pentateuco. Segundo, livros históricos, que são 12. Terceiro, você tem os livros poéticos, que são 5. E na sequência, na quarta classificação, você vê os livros proféticos. Sendo que esses livros proféticos, eles estão divididos em 2 categorias. Primeiro, profetas maiores, que são eles, né? Vamos ver aqui quem são esses profetas maiores. Você tem Isaías, você tem Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Pronto. Esses aqui, da quarta classificação, que são os profetas, né? Os profetas estão divididos em 2 categorias. Profetas maiores, que são 5. Você tem o primeiro aqui, que é o Isaías, depois o profeta Jeremias, depois o livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aí alguém pode dizer assim, irmão, mas Daniel é menor do que Oséias. Oséias tem mais capítulos. Mas se você reunir todos os versículos, Daniel sai na frente. Por isso que ele está aqui na categoria dos profetas maiores. Ok? Agora vejamos aqui os profetas menores, para nós finalizar essa nossa primeira parte. Ok? Quem são os profetas menores? Vamos lá. Os menores, Oséias. Deixa eu ver aqui com a Oséias. Cadê aqui Oséias? Aí Joel. Obadias. Jonas. Miqueias. Naum. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok. Então, irmãos, finalizando aqui essa nossa primeira parte, né, do nosso estudo sobre bibliologia, aqui essa última categoria, que são os profetas menores. Nós temos profeta Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então veja que os profetas menores, ele finaliza com Malaquias, e Malaquias faz fronteira com o livro, né, ali intermediário ali de Mateus. Então, sabendo onde é que está o livro de Mateus, para trás fica todos os 12 profetas menores, e voltando ainda você encontra os profetas maiores. Ok? Espero ter colaborado aí com os nossos amados irmãos. Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus.